Pessoal, tá aqui, ó. Primeiramente, a gente vai começar. Aqui eu tenho duas batatas, tá? E essas duas batatas estão de média pra grande, tá? Batatas de média pra grande. Essa batata aqui, eu vou descascar, tá? E vou colocar pra ferver numa panela. Aí eu mostro pra vocês. Então, pessoal, voltei. Então, tá aqui, ó, eu descasquei as minhas batatas. Cortei ela em rodelas, tá? E agora aí eu coloquei água até cobrir. E coloquei uma pitadinha de sal pra ela cozinhar com um pouquinho de sal. Só uma pitadinha mesmo, tá, pessoal? Não precisa pôr muito sal, porque a massa a gente vai colocar uns temperinhos, tá bom? Então, aqui eu vou ligar o meu fogo. E essas batatas vão cozinhar até elas estiver quase quebrando, pra gente poder fazer um purezinho delas, tá? Aqui eu tenho o meu frango. Esse frango aqui foi o que nele? Eu vou explicar pra vocês bem simples, porque é uma receita bem simples, tá? Eu coloquei o frango na panela de pressão, desfiei. Nesse frango eu coloquei uma cebola ralada. Eu coloquei... desculpa. Eu coloquei o frango na panela, lavei direitinho, eu coloquei na panela. Junto desse frango, eu coloquei 2 caldos de galinha e deixei ele cozinhar. Depois de cozinhado, eu desfiei. Coloquei numa panela um pouquinho de óleo, um pouquinho de cebola ralada, tá? Dá mais ou menos uma cebola média ralada. Coloquei orégano, um pouquinho de pimenta do reino, coloquei um pouquinho de colorau, tá? E dei uma refogada e coloquei uma colher de requeijão, tá? Refoguei e deixei ele bem sequinho, ele ficou assim. Como sobrou muito, eu congelei e coloquei na geladeira. Tanto é que esse meu Tupperware tem tampa, estão vendo? Então, eu catei, coloquei dentro desse bowl e coloquei pra congelar. Então, sempre que eu vou fazer massa, eu já tenho o recheio da coxinha. Não estraga, tá, gente? Tá congelado. Então, é isso. Como no frango já foi, no caso, cebola, na massa eu não costumo colocar. Mas se vocês quiserem colocar cebola na massa, também pode. Cada um vê o que é melhor, tá? Mas é isso que vai mesmo no tempero do meu frango. Ele tá aqui descongelando, espero que ele descongele rápido pra gente poder fazer a nossa coxinha. Então é isso, vou esperar as batatas ficar pronta pra gente ir pro próximo passo. Olá, pessoal, voltei. Então aqui estão os ingredientes pro meu purê de batata. Desculpa, pra minha massa de coxinha de batata. Eu vou precisar de um purezinho, que foi aquelas batatas que eu coloquei pra ferver. Então, fiz um purê dela. Então, vou precisar das 2 batatas, mais pra grandes do que pra médias. Aqui, eu tenho 1 copo de água. E nesse 1 copo de água, a mesma medida eu vou colocar de leite. Para 1 copo de água e 1 copo de leite, desse daqui, que é esse de medida, eu vou usar 2 dele de farinha. Então, para 1 copo de leite e 1 copo de água, 2 de farinha de trigo. E vou precisar de 2 tabletes de galinha. E uma pitadinha de sal e orégano. Então, vamos lá. Aqui na minha panela, eu vou colocar a água. E a mesma quantidade, eu vou colocar de leite. Se vocês não quiserem colocar leite, pode colocar, então, 2 de água, tá bom? Então, a mesma quantidade de leite. Tá? Vou colocar o caldo de galinha. Vou colocar uma pitadinha assim só de sal, não muito. Mas precisa de sal porque vai bastante trigo, então a massa tem que estar temperada. Lembrando que as minhas batatas foi cozinhada com um pouquinho de sal. Então, só cuidado com o sal, tá, pessoal? E vou colocar também, se vocês não quiserem, não precisa colocar. Mas como eu gosto da massa bem temperadinha, eu vou colocar só um pouquinho de orégano. Gente, vou deixar essa água dar uma fervidinha e pra gente poder colocar as batatas. Porque no caso, esse caldo de galinha
tem que dar uma dissolvida, né? Então, tem que deixar um pouquinho essa água aqui, dar uma ferventada. Eu já ia esquecendo, mas vai aqui também uma colher de margarina. Então, gente, é uma colher bem cheia de margarina ou manteiga, como vocês preferirem. Então, gente, foi aqui, ó, desses copos de medida, um de água e um de leite. Desse mesmo copo de medida, 2 copos de farinha. Aqui foi uma colher de margarina bem generosa, sal e um pouquinho de orégano, tá? Agora eu vou esperar ferventar pra gente botar a nossa batata aqui dentro. E também foi 2 caldos de galinha. Então, uma de leite, uma de água, um pouquinho de sal, um pouquinho de orégano, uma colher generosa de margarina e 2 caldos de galinha. Vou esperar ferventar e colocar a batata. Vamos lá. E aqui, gente, depois que a massa estiver quase no ponto, eu vou colocar aqui, ó, uma geminha de ovo, tá? Esqueci de falar pra vocês. Então, gente, recapitulando. Uma de água, uma de leite, desse copo. Desse mesmo copo, 2 de farinha de trigo. O purezinho de batata que eu fiz. Sal, orégano, margarina, generosamente. E 2 tabletinhos de galinha, tá bom? Ali, ó, já está derretendo praticamente toda a manteiga, toda a margarina. Ó. E os cubos de galinha também. Tá vendo como a massa fica bem temperadinha? Fica uma delícia essa coxinha. Nesse momento que a água tá começando a querer ferventar, eu vou colocar a minha batata. Depois da minha batata ter sido colocada aqui dentro, eu vou mexer aqui bem para ela poder dissolver junto com a água e com tudo aqui dentro. É só esperar ela dissolver e você vai jogar essa farinha de uma vez na panela e mexer até dar o ponto do ovo, que é o momento que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, eu só vou dissolver aqui essa batata aqui dentro, vou colocar de uma vez a farinha, e na hora que for pra colocar o ponto do ovo, da gema de ovo, eu mostro pra vocês. Então, vamos lá, já volto. Tá gravando aqui dentro? Nesse momento, tem que pôr o ovo. Aí eu mostro o final. Desgrudou da panela, eu coloquei na píspera e dá uma esfuriada. Aí tem que ir sovando assim, com calma, até a massa ficar assim, bem homogênea. Aí tá pronto, aí é só fazer as coxinhas. Bolinha assim, aí faz assim na mão. Aí abre assim como se fosse um disquinho. Essa é uma coxinha meia de média pra grande. Aí fez assim, põe um pouquinho do recheio. Aí fecha aqui, fecha aqui. E vai subindo assim pra cima, como se fosse uma trouxinha. Tira essa ponta feia de cima e vai enrolando. Aqui tá a primeira coxinha. É uma coxinha caseira, então não fica tão bonitinho. Espero que vocês tenham. É só empanar depois tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Bom, gente, depois que eu fiz a coxinha, eu empanei. Aí eu empanei no ovo, coloquei um ovo. E empanei na farinha de rosca. Aí ficou assim. Aí eu coloquei nesse tupperware com tampa, porque eu vou congelar. Então, eu não vou fritar pra vocês verem, porque eu tô congelando hoje
Aqui, então, depois é só vocês tirar da geladeira ou do freezer, caso vocês for congelar, e ir fritando. Fica muito bom, vale muito a pena fazer. E é isso aí. Obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!